Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria, professor Celso falando com vocês. E como eu havia prometido para os meus coleguinhas, aluninhos do 8º ano da Escola Luminova, né, lá onde eu trabalho, a Escola Luminova Interlagos, vou aqui fazer uma revisãozinha rápida para avaliação deles, tá? E caso você não seja meu aluno, mas esteja a fim de aprender um pouquinho mais, fico aí feliz com a sua presença. E já peço desde já a sua inscrição, caso você não tenha feito ainda, tá? Curta o vídeo, compartilhe, espalhe a palavra para que todo mundo aprenda cada vez mais, tá bom? Nossos temas estão passando aí no rodapé, né? Período regencial, Segundo Reinado e Estados Unidos no século XIX. Então vamos aí conversar com todos vocês. Vamos lá. Período regencial no Brasil. Então, contexto. 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono e vai embora para Portugal, lembrando que ele era português. E deixa o filho dele aqui, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade. No caso, Dom Pedro II, ele era brasileiro. Como ele não tinha idade ainda para assumir o trono, né, porque pela Constituição, somente aos 21 ele podia fazer isso, né, a Constituição de 1824, inicia-se então o chamado período regencial, tá? É um período que vai de 1831 até 1840, onde serão regências, né, que tomarão conta do Brasil. Então são grupos de políticos, tá, que vão tentar ali fazer o país mais tranquilo quando chegar a idade para que Dom Pedro II possa ser coroado imperador, tá? Mas uma coisa a gente precisa falar do período regencial. Foi um período muito conturbado, tá? Nós tivemos inúmeras revoltas, inúmeras rebeliões em muitas províncias, justamente porque havia aquele medo da ideia, o que vai ser agora o Brasil, né? Então, foi um momento conturbado, com muitas rebeliões, com inúmeros cunhos sociais ali envolvidos, tá? Tanto em questões relacionadas à independência da região, como questões relacionadas à liberdade dos escravizados, como questões relacionadas à ausência do governo naquela região e por aí vai, tá? Então pensa sempre nisso. Período regencial, conturbado, inúmeras rebeliões e de diferentes cunhos sociais aí, essas rebeliões, tudo bem? Tanto é que uma delas, ela vai ser importante para a história, que vai ser justamente a revolta dos malês, tá? Vai acontecer em 1835, na cidade de Salvador, tá? Cidade de Salvador, então tá lá o pessoal malê. Os malês tinham uma característica, tá? Eles eram escravizados que sabiam ler e escrever, nesse caso em árabe. Então eles conseguiam se comunicar muito bem entre eles. E qual que era a proposta da revolta dos malês, né? A princípio queriam a liberdade, obviamente, matar brancos que tentassem se opor a esse desejo deles, e também matar pretos que por algum acaso fossem contra a ideia dos malês de obterem a liberdade. Infelizmente, como era uma revolta de escravizados, não houve apoio popular, não houve apoio de elite, não houve apoio de ninguém. Então, rapidamente, essa revolta ela foi ali resolvida, ali, né? Acabaram com a revolta. Alguns pretos, infelizmente, foram condenados à morte e outros foram enviados para o exílio, tá bom? Falando agora da política do Segundo Reinado. O Segundo Reinado é o período que compreende, né, para nós que estudamos história, de 1840 até 1889, tá? Período em que o imperador Dom Pedro II ele será o governante do Brasil. Então são 49 anos de poder de Dom Pedro II. E havia dois partidos políticos nessa época, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador, tá? E certa vez foi dita uma frase, né, de Oliveira Viana, que ele vai dizer assim: nada mais conservador que um liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador no poder. Então, de novo, nada mais conservador que um liberal no poder, nada mais liberal que um conservador no poder. Agora, por que Oliveira Viana fez essa afirmação? Por uma questão bem simples. Vamos lá. Primeiro, vamos entender
O que queria o Partido Liberal? O Partido Liberal queria autonomia da província, queria que cada província pudesse tomar as suas decisões sem ter que ficar a todo instante pedindo a bênção, né, vamos dizer assim, a autorização do imperador Dom Pedro II. Já o Partido Conservador, ele queria que as decisões fossem todas centralizadas na mão do imperador. Essa era a única diferença entre eles. Por quê? Vamos para as semelhanças. Todos proprietários de terra, a sua grande maioria cafeicultores, todos querendo que a política se mantivesse como estava e todos a favor da escravidão. Então é justamente por isso a frase do Oliveira Viana. Você pode perceber que semelhanças são inúmeras, diferenças são poucas, tá? Razão pela qual ele vai citar essa frase. Então, de novo, liberal, autonomia da província, conservador, poder centralizado na mão do imperador. Diferenças, igualdade entre eles. Donos de terra, cafeicultores, donos de escravo, querem a política que se mantenha como está e querem que a escravidão permaneça no Brasil, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Falando ainda desse período, tá? Vai surgir em 1838, no caso no período regencial, vai surgir o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tá? E a partir daí, a ideia da construção de uma identidade nacional vai começar a passar na cabeça de quem a gente poderia chamar de intelectual nessa época, tá? E aí eles vão pegar o indígena justamente nessa ideia de identidade nacional e eles vão romantizar o indígena, eles vão colocar aquela ideia do bom selvagem, tá? Mas essa ideia do bom selvagem, né, de romantizar uma figura, ela vai simplesmente ignorar o que foi feito com os indígenas durante anos e continua sendo feito até hoje, infelizmente, né, dependendo do contexto e da situação. E eles vão colocar a ideia de bom selvagem muito mais com valores europeus do que propriamente com valores indígenas, tá? Até porque se vai romantizar o indígena, se vai garantir, vamos dizer assim, a preservação de algo que o identifique como indígena, então ele fala português e usa roupas e é católico, então tem toda essa ideia de você pensar isso, tá? Então a ideia de romantizar o indígena era apenas para que fosse aquela coisa da pureza da identidade nacional brasileira, daquela ideia de que o Brasil seria um país mais pacífico por conta do bom selvagem. Mas isso a gente sabe que tem a ver com a ideia de retratar a história de forma diferente, tá? O que a gente chama de revisionismo histórico, tá bom? Outro assunto também relacionado a isso, Segundo Reinado, Guerra do Paraguai. Vamos pensar no contexto. Solano Lopes, presidente do Paraguai, ele quer um Paraguai poderoso, né? O Grande Paraguai. E o Paraguai, desde a sua independência, lá pelos idos, se eu não me engano, de 1820, eu não me recordo agora, se eu errar a data, depois eu corrijo na aula lá com os alunos, tá? Mas desde a independência, o Paraguai sempre foi aquele país que visava o desenvolvimento, e isso ele conseguiu, tá? Ele já era um país que já se aventurava numa industrialização ainda ali lenta, mas já fazia isso, coisa que o Brasil ainda não tinha feito. Mas tinha um grande problema relacionado à bacia do Rio da Prata, né? O Rio da Prata, ele sempre foi disputado, e depois que os países começaram a se tornar independentes, a disputa ficou maior ainda. E Solano Lopes, como presidente do Paraguai, ele queria que o Paraguai controlasse aquela região. Deixa eu só parar o barulho do telefone aqui. Pronto. Que o Paraguai controlasse aquela região e não tivesse que ficar pagando tributos à Argentina e ao Uruguai para poder se utilizar da bacia do Rio da Prata, para poder passar as suas mercadorias ou receber alguma coisa que viesse principalmente da Inglaterra. Então tinha esse problema, tá? Então essa tensão ela já era antiga na questão do Rio da Prata, tá? Os países envolvidos ali no caso, né, Paraguai, Argentina, Uruguai e até o Brasil, essas disputas já tinham um longo histórico ali. E o ano de 1864 a gente pode falar que foi a gota d'água, né? Quando o Solano Lopes resolve invadir a Argentina, invadir o Uruguai e sequestrar um navio brasileiro que estava o presidente da província do Mato Grosso no navio. Então, obviamente, foi uma declaração de guerra aberta, o Brasil declara guerra, vai ter a tríplice aliança, né? Brasil, Argentina e Uruguai, contra o
o Paraguai, tá? Só para completar essa informação para vocês, o que vai acontecer no final, né? Argentina e Uruguai vão sair da guerra, vai ficar só o Brasil contra o Paraguai. O Brasil vai pegar enormes empréstimos com a Inglaterra, vai conseguir formar um exército bem preparado para combater o Paraguai. O imperador ordena que Solano Lopes não seja assassinado, ordem que não é cumprida, né? Ele vai ser morto, e aí vai decretar o fim da guerra. E o prejuízo do Paraguai será enorme, e eles sofrem com isso até hoje, tá? Alguns livros falam que o Paraguai tinha, na época da guerra, 800 mil habitantes e que só sobraram 200 mil. Tá? Então, a guerra causou a morte de 2/3 da população paraguaia. Isso, um país assim, ele acabou sofrendo demais, tá bom? Só para vocês aí entenderem o contexto do que a gente está trocando ideia. Então, vamos lá. As tensões geradas pelo projeto de Solano Lopes, elas já eram antigas justamente pela disputa da bacia do Rio da Prata, que interessava a Argentina, Uruguai, o Paraguai e também ao Brasil, tá? E era uma disputa de longa data. Quando os países se formaram, conseguiram consolidar a sua soberania, essa disputa aumentou cada vez mais, tá? Voltando para o tema Segundo Reinado, vamos falar um pouquinho das leis abolicionistas, tá? No Segundo Reinado, nós temos algumas que são importantes, tá? Mas a pergunta principal né? Será que elas foram eficazes, tá? E aí, falar para os alunos, talvez eles não entendam, né? A maioria do pessoal que já vai estar me ouvindo já vai entender, mas para os alunos talvez falta esse entendimento, tá? Eficácia é quando atinge o objetivo. Eficiência é o que você faz para atingir esse objetivo. Então, será que as leis foram eficazes? Será que elas atingiram o objetivo? Vamos lá, vamos entender. Primeira lei, Lei Eusébio de Queiroz, fica proibido a importação de escravizados. Então não pode mais chegar escravizado da África. Isso não acaba com a escravidão, porque a escravidão continua no Brasil, tá? Só que agora o comércio é interno, né? O comércio de gente, ele é interno. Depois nós vamos ter a Lei do Ventre Livre. E a Lei do Ventre Livre, ela vai dizer o seguinte: criança nascida de mulher escravizada, essa criança é livre, só que tem um porém, tá? A mãe continua escravizada, mas a criança é livre. A criança fica até os 8 anos, segundo a lei, a criança ficaria até os 8 anos com a mãe e depois vida que segue nessa criança, porque a criança não pertence ao dono da fazenda, só a mãe pertence ao dono da fazenda. Ou então, essa criança poderia ficar até os 21 anos trabalhando na fazenda, obviamente sem receber, né? E após os 21 anos ele tinha que tomar rumo na vida dele, porque, de novo, ele não era propriedade do dono da fazenda. A propriedade, né, era exercida sobre a mãe dessa pessoa aí. Então, vocês percebam que o negócio não dava muito certo. Outra lei, a lei do sexagenário, né, também é a Lei Saraiva Cotegipe, que é conhecida como Lei dos Sexagenários. Essa aí foi o seguinte: escravizado a partir dos 60 anos, ele era declarado livre, tá? Com 65, liberdade direta. Com 60, ele tinha que trabalhar mais 3 anos na fazenda para indenizar o dono da fazenda, que agora não é mais dono dele. Então ele já trabalhou a vida inteira e tinha que trabalhar mais 3 anos para indenizar o dono. Então era praticamente da fazenda para a cova, né? Porque nem todos atingiam essa idade para serem livres. E quando atingisse, ele estava praticamente ali, infelizmente, imprestável para a vida, imprestável para qualquer tipo de trabalho, e só restava mesmo, infelizmente, para ele a morte, muito jovem até, né? 60 anos, hoje, a gente sabe que não é empecilho para ninguém, né? Ter 60 anos. Naquela época, infelizmente, era. Então, a gente pode entender que elas não foram tão eficazes assim, tá? E a última lei, a Lei Áurea, né? Assinada pela princesa regente, Dona Isabel, tá? E a Lei Áurea, ela é mais ou menos assim, tá? Tem um monte de coisa escrita nela, mas o básico é assim. No seu artigo 1º está dizendo: fica extinta a escravidão no Brasil. E no seu artigo 2º, revogam-se todas as disposições em contrário. Então pronto. Os pretos estão todos livres. E aí? Emprego? Solução? Moradia? O que vai fazer? Nada. Infelizmente, não fizeram nada, tá? Então, essas leis, elas mais retardaram o processo de fim da escravidão do que promoveram isso, tá? A gente pode falar que
fim da escravidão acontecia mesmo quando um abolicionista, por exemplo, comprava um escravizado e dava liberdade para ele, né? Havia abolicionistas que faziam isso. Ou então a fuga do preto da fazenda para ir morar num quilombo. De repente, isso também garantia a liberdade dele. E no caso, de repente, ali, uma carta de alforria que o dono simplesmente achou que poderia ser interessante dar para o preto, e aí dava liberdade, tá? Então, as leis mesmo não foram tão eficazes. Mais eficaz mesmo foi a decisões particulares que foram acontecendo, tá? Outro detalhe interessante que a gente vai colocar aqui para vocês falando agora dos Estados Unidos, né, no século XIX. Estados Unidos, ele se torna independente em 1776, se não me falha a memória, ainda no século XVIII, finalzinho do século XVIII. Em 1783 haverá o reconhecimento da independência pela Inglaterra, e os Estados Unidos vai viver a vida dele, tá? Então, naquela ideia de tomar conta do território, a população branca, ela vai se dizer dona do território, né? Dona da natureza, como se eles fossem os donos, de fato. Coisa que alguns indígenas lá nativos do território que passou a ser Estados Unidos, eles já não pensavam assim, tá? A mentalidade branca é que o branco era dono de tudo. A mentalidade indígena é que não tem um dono a terra. A terra não é para ter dono, tá bom? A terra é um elemento sagrado. A terra, ela mostra, através da vida do homem nessa terra, o que a terra é para ele, né? Algo que mostra a cultura, que mostra a história, que mostra a vivência dessa pessoa em relação com a terra. Então, o indígena, ele tem essa relação do sagrado, de reconhecer a terra como algo sagrado, não como posse, tá? Diferente do branco, que acredita que somente a posse da terra é que garantiria o poder. Então, essa mentalidade vai ser diferente entre brancos e indígenas com relação a isso, tá? E eu tô falando isso porque, querendo ou não, vai haver ali um cacique, né, um chefe de um aldeamento indígena, lá onde hoje são os Estados Unidos, que ele vai falar justamente dessa dicotomia de pensamento entre o pensamento branco relacionado à terra e o pensamento indígena relacionado à terra, tá? E por último, e não menos importante, ainda falando de Estados Unidos no século XIX, nós vamos ter a doutrina Monroe, tá? A doutrina Monroe, ela vai começar pelo presidente Monroe, né? O presidente vai dar o nome a essa doutrina, que vai ser o seguinte: vai ser América para os americanos. E o que isso quer dizer? América, o continente América para os americanos, nesse caso, os americanos dos Estados Unidos da América. Eles não aceitariam influência de países da Europa na América, e eles também não influenciariam lá. A influência deles seria aqui no continente americano. Então, os Estados Unidos já tinham uma proposta de influenciar a política nos demais países, tá? Mais para frente, nós teremos a política do Big Stick, que aí já no século XX, tá? Que aí, se eu não me engano, vai ser o presidente Theodore Roosevelt. E o Big Stick significa o grande porrete, tá? E nesse caso, o que seria? Ainda influência estadunidense na política, porém, aqueles países que não aceitassem de bom grado a interferência política estadunidense seriam, obviamente, tratados com um pouquinho mais de violência, tá? Então, só para vocês entenderem aí como é que funciona, tá bom? Bom, eu acho que é só isso. Como eu falei para vocês, são 8 assuntos, né, que nós debatemos. Então, assistam esse vídeo várias vezes, leiam o livro, façam as atividades que você ainda não fez, estude bastante. Para você que não é meu aluno, obrigado por ficar aí esses quase 20 minutos escutando esse simples professor explicando um pouquinho. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever. Vou ficar extremamente honrado com a sua inscrição. Deixa aí o seu like, escreva seu comentário e compartilhe o vídeo. Vamos aí espalhar a palavra, tá bom? No mais é isso, me despeço. Aquele abraço para vocês, tudo de bom, com licença.